14, esses gastos públicos geralmente são preocupantes, até porque até 31 de dezembro, por conta da pandemia, também temos que prestar atenção, por medida provisória, o governo federal, ele flexibilizou regras de licitações, de contratos para toda a administração pública ao mesmo tempo, em que vai beneficiar o combate à Covid-19. Essa movimentação, como eu falo sempre desse vultuoso volume de recursos, esse dinheiro todo, essa dinheirama, precisa do olhar atento sobre o uso do dinheiro que é meu, que é seu, que é nosso. Sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo, via internet, com a advogada, aliás, é o dia dela, do advogado, a doutora Maria Anaber Melo e Silva. A doutora Maria, ela é especialista em licitações, então já desejando boa tarde a ela e meus parabéns, doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada pelos parabéns a todos os advogados, né, com uma missão muito importante para a sociedade e obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos. Que agradecemos. Doutora, nós entendemos assim, a gestão pública, ela precisa realizar obras, ela precisa contratar terceirizados para a concretização de serviços que são essenciais e necessários a nós. E como isso acontece? Como regular esse trabalho realizado pela gestão pública, doutora Maria? Bom, repare bem, a Constituição, eu vou ser bem breve, né? A Constituição Federal, ela diz o seguinte, lá no artigo 37, inciso 21, que a administração pública, para contratar bens, serviços, né, fazer alienações, ela precisa realizar um procedimento chamado licitação, tá? Mas a própria Constituição, ela também dá a possibilidade de não se fazer licitação, desde que isso esteja previsto na legislação. Repare bem, para ficar mais claro, né, como você perguntou, como é que faz isso, né? Não é o gestor que vai decidir se vai fazer licitação ou se não vai fazer licitação, deixando bem claro, tá? A legislação define os casos em que pode não se realizar a licitação, que exige um procedimento bem formal, com muitos prazos, publicações, certo? E lá está lá em duas leis principais, que é a Lei 8666, nos artigos 24 e 25, e numa atual lei, não é, que é muito importante, que trata sobre o enfrentamento ao Covid, que é a Lei 13979 de fevereiro agora deste ano. E aí, nesse... Sim. Sim, então há leis específicas exatamente prevendo toda essa situação. No caso específico, doutora, dos hospitais de campanha, o que acontece com eles? É necessária uma rapidez na concretização dessas obras. Como é que se faz isso sem que haja problema com relação à utilização do dinheiro público, doutora? Olha, foi muito importante a sua pergunta, Sérgio, porque... tem tido muitos problemas, muitas notícias por aí, né, em relação à fraude em licitações, não teve licitação, superfaturamento ou sobrepreço. Na verdade é o seguinte, existe a lei, eu vou falar sobre essa lei, né, que é uma lei federal 13979 de 2020, que é uma lei que vem trazendo situações de como você enfrentar essa situação provocada pelo coronavírus. Uma delas, em relação aos hospitais, né, chamados hospitais de campanha, vai no seguinte sentido. Lá nessa lei, lá no artigo 4º dessa lei, existe a previsão de uma dispensa de licitação. O que é isso? Não fazer licitação. Mas sim, mas é fazer de qualquer jeito? Não. Lá, como está dito, seguindo os princípios, aqueles princípios, né, legalidade, pessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade, seguindo esses princípios, mas nessa lei, né, o legislador previu a possibilidade de se extirpar determinadas formalidades para que corramos, para que possamos atender o que está acontecendo. Pessoas estão morrendo, precisam de atendimento urgente. Então, no caso do hospital de campanha, o que devem fazer os gestores, né? Eles devem se utilizar desse fundamento jurídico, não é? Para fazer um procedimento de dispensa e que isso não impede competição, tá? Convém frisar, a dispensa de licitação não impede que haja competição. Então, entre aquelas empresas, escolher aquela que melhor se apresenta para atender o objetivo. No caso desta lei, foi que ela inovou. Ela inovou
no seguinte aspecto. Primeiramente, de que o prazo do contrato que venha a ser formalizado com a empresa, ele não tem um limite de 180 dias, como previsto na Lei 866, no artigo 24 da Lei 866. Então, enquanto durar a pandemia, aquele contrato vai continuar, certo? Uhum. Doutora... Sim, pode falar. Pois não, só para concluirmos rapidamente, nós temos o tempo todo aqui cronometrado, eu gostaria de saber contigo a atualização da Operação Serôdio, né, que exatamente visou o Hospital de Campanha de Aracaju, possíveis irregularidades. Há alguma informação a respeito para encerrarmos? Bom, o que é para dizer, eu não tive acesso aos autos, ainda não consegui, já até solicitei, mas o que eu posso dizer, por exemplo, em relação a uma situação que eles colocam lá, que foi a sobrepreço, né, a possibilidade de sobrepreço, porque não teve competição, é importante verificar o seguinte, que às vezes quando você fraciona, você divide um procedimento de contratação, você pode também prejudicar o interesse público. Nem sempre você fracionar, dividir tudo para várias empresas participarem é o melhor, certo? Então, cada caso é um caso. Isso não impede a competição, mas a competição tem que existir de modo a atender o interesse público. E é isso que é bom avaliar o que aconteceu, né? Como sempre, muitos problemas por aí. Isso, por si só, não quer dizer que tenha havido irregularidade, porque o TCU, inclusive, ele fala, né, ele entende que tem que dividir mais para ter mais competição e mais empresas possam participar. Mas imagine você fazer uma festa e contratar 10 empresas, cada uma para uma coisa. É uma complicação. Então, você prefere contratar uma empresa que faça tudo. Então, o gestor ele tem que entender muito bem isso. Talvez tenha sido o caso do hospital aqui de Aracaju, Hospital de Campanha de Aracaju. O gestor deve ter pensado que contratar só uma empresa para que ela sozinha realize tudo, porque muitas vezes você constrói o hospital, constrói a estrutura, mas o ar-condicionado não funciona, mas o piso não está colocado, mas entende? Porque são várias empresas diferentes para você conseguir orquestrar tudo de modo que atenda exatamente o interesse público, que é botar o hospital para funcionar, né? Ou atender, seja lá, comprar algum bem para atender essa situação horrível que a gente vive hoje no mundo. Doutora, a sua entrevista foi muito esclarecedora. Na sua pessoa, eu homenageio todos os advogados que são agentes fundamentais para o estabelecimento e a preservação do Estado de Direito em nosso país. Doutora Maria, muito obrigado, uma ótima tarde. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigado.